podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, está começando mais episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Lucas Braga. E eu sou o Emerson Alecrim. Essa semana o Lucas publicou um especial lá no Tecnoblog que conta por que não temos muitas operadoras de telefonia celular no Brasil. A gente pensa que é uma situação atípica, porém não é, e a gente já explica o motivo. No segundo bloco, a gente conversa sobre mais uma polêmica envolvendo a Xiaomi. O CEO da empresa postou uma mensagem numa rede social utilizando um celular que ele não deveria estar utilizando, talvez. E depois a gente fala sobre como as gigantes de tecnologia estão lidando com o trabalho remoto. Bom, como eu falei, essa semana o Lucas publicou uma matéria muito legal lá no Tecnoblog, recomendo que todos vão lá ler depois desse Tecnocast, e essa matéria quebra alguns mitos a respeito do mercado de telefonia no Brasil, das operadoras de celular, né? A gente tem aqui um mercado com 4 grandes empresas de telefonia móvel, mas uma delas, né, tá para sair do jogo, que é a Oi. No momento a Vivo domina com 33% do mercado, a Claro vem em segundo com 25,9%, já somando aí as linhas da Nextel também. Em terceiro, TIM, com 23,3%. E por último, a Oi, com 16,2%. Isso depois entram também as operadoras regionais, né? Mas, no geral, esse é o panorama do país. E a gente sempre fica falando, né, que falta concorrência, essas operadoras têm um índice alto de reclamações pela internet, no Reclame Aqui, no consumidor.gov, e a gente acha que o motivo é que tá faltando concorrência. Mas não é bem isso, né, Lucas? Nos outros países é um pouco parecido com aqui também. Muita gente tem a impressão de que, nos Estados Unidos a situação do telefone é uma maravilha, você tem planos baratos e trocentas operadoras à sua escolha. De certa forma, você tem várias operadoras mesmo, mas não da forma que a gente gostaria que fossem. Lá eles têm, no caso, 4 operadoras que viraram 3 agora, porque teve uma grande fusão entre... Olha aí, a gente tá melhor, a gente tem 4, pô, tem mais até. O movimento dos Estados Unidos é basicamente o que deve acontecer no Brasil agora nesse ano ou no ano próximo também. Então, a consolidação entre Sprint e T-Mobile deixou com que o mercado americano tenha apenas 3 operadoras grandes. E todas essas outras demais são operadoras que alugam a rede, a infraestrutura dessas 3 empresas e vendem o serviço separadamente, cada uma com sua estratégia, focando em algum nicho específico. Então, a gente tem essa sensação de que aqui tudo está concentrado nessas grandes operadoras e lá fora tem muita concorrência. E na prática não é tão assim que funciona. Mas o que impede esses países ou o próprio Brasil, né, de ter uma quantidade maior de operadoras físicas aí que têm suas próprias antenas, enfim? Então, existe uma coisa que se chama limite de espectro. Operadora não é uma coisa que você simplesmente pode ir lá plantar uma antena e vai surgir uma rede do nada. Você tem um campo eletromagnético com um feixe de frequências que é compartilhado entre diversos sistemas de comunicação. Então, TV aberta, por exemplo, depende de frequência. Rádio AM, rádio FM, TV por satélite, GPS, meteorologia, tudo isso está dentro do campo eletromagnético de frequências. E a telefonia celular não é diferente. A questão toda é que existe um limite físico para isso. Eu gosto de falar sobre o espectro como se fosse uma régua. A gente tem aqui uma frequência utilizada por celular. Vou pegar aqui, por exemplo, a banda 7, que foi a mesma que eu fiz lá no artigo especial. Imagine que essa banda 7 é uma régua de 30 centímetros. E você precisa que as operadoras utilizem essa frequência para fornecer seus serviços. Porque não adianta você ter vários padrões também disponíveis no mesmo país e não ter interoperabilidade de aparelhos e, enfim, roaming entre as operadoras e tudo mais. Então, cada operadora vai precisar de um pedaço dessa frequência. Na régua de 30 centímetros, é praticamente entre 2.500 MHz a 2.690 MHz. Cada operadora fica com um pedacinho. E se você simplesmente colocar uma nova operadora usando a mesma frequência, gera uma interferência. Por isso que a gente não pode ter 300 diferentes operadoras aqui no Brasil, porque senão ninguém ia ter o celular funcionando direito. Acho que dá pra exemplificar pra quem mora nas grandes cidades,
cidades, em prédios de grandes cidades, isso dá pra colocar no dia a dia, porque tem uma caralhada de redes Wi-Fi, pra falar em bom português. E aí, assim, também, assim como tem o limite de espectro pras TVs, pras operadoras móveis, tem um limite ali pro Wi-Fi, né? A gente usa 2,4 GHz, a gente usa 5 GHz, e existe uma quantidade física de espectro que pode ser usada. Se tiver muita rede ocupando o mesmo canal, vai dar interferência, seu Wi-Fi fica lento, vai ficar caindo, fica uma droga. Então, assim, do mesmo jeito que você sofre com o seu Wi-Fi, as operadoras também não podem ficar colocando um monte de rede junto, sem regulamentação nenhuma, né? É que a gente tá aqui falando de operadora de celular, né? Mas a gente não esquece aí que tem, utilizando as frequências, né? O campo eletromagnético, tem rádio, AM, FM, TV, via satélite também, radionavegação marítima, aeronáutica, meteorologia, enfim, é tanta coisa sendo transmitida pelo ar que a gente acaba esquecendo, né? Então não é como se tivesse uma quantidade enorme de espectro para usar, até porque esse espectro ele é dividido também com as tecnologias antigas, né? O 3G, enfim, então tem muita coisa utilizando e muito pouco espaço físico ali para usar. O Mobilon citou agora há pouco rádio, e acho que dá para traçar um paralelo também com um problema que era mais comum no passado das rádios piratas, né? Eu lembro, por exemplo, que eu costumava ouvir uma rádio aqui em São Paulo chamada Brasil 2000, que já fechou faz tempo, e teve uma época que ela foi, entre aspas, substituída por uma rádio evangélica. Só que essa rádio era um sinal pirata. E aí acho que ficou um mês ou dois nesse sinal pirata, só que aí, obviamente, acho que a rádio correu atrás e tentou derrubar, ou sei lá, ter algum processo de fiscalização lá que derrubou essa rádio pirata, mas era um problema muito comum e que acho que ilustra bem o que pode acontecer na rede de celular se a gente tivesse uma abertura muito grande de operadoras. Agora eu vou tentar entrar aqui, Lucas, nas tabelinhas que você colocou lá na matéria. Recomendo que o pessoal, inclusive, vá ler a matéria por ter o infográfico que a gente produziu, tem as tabelinhas também para entender melhor, porque são muitos números quebradinhos, né? E aqui você divide alguns lotes dessas bandas, né? Essas divisões que são feitas, que não você falou, na régua de 30 centímetros, e você coloca a capacidade de cada um desses lotes, quais são as operadoras e para que elas usam, né? Então, só para citar um exemplo, não ficar muito confuso, o lote W é utilizado pela operadora Claro, ela tem a capacidade total de 40 MHz para ela utilizar ali, e desses 40 MHz, ele é dividido pela metade, 20 e 20. 20 para upload, 20 para download. Então você tem ali para upload dos 2.510 MHz até 2.529 MHz. Isso fica só para o upload da Claro. E aí para o download, 2.630 MHz até 2.649 MHz. Então tem toda uma soma ali, né, que no final vai dar o número total disponível. Sobra um pouquinho só, que eu quero que você explique também por que sobra, né? E aí a questão que fica, Lucas, queria até primeiro que você explicasse um pouquinho melhor isso. E segundo, por que não divide mais esse espectro? Não daria para diminuir, por exemplo, em vez de 20 mais 20, você coloca 5 mais 5 e aí coloca mais operadoras? Nossa, eu sou muito a favor disso, tá? É igual a Mega Sena da virada, o pessoal fala. 300 milhões de reais, divide para todos os brasileiros, pô, dá mais de 1 milhão para cada um. A lógica é basicamente essa da Mega Sena. Você pode realmente dividir em mais lotes, você teria uma frequência menor disponível para cada operadora, só que o espectro também é sinônimo de capacidade. Então, se você tem várias operadoras com a capacidade muito baixa, você sempre vai ter algum problema em relação à estabilidade e suportar vários clientes pendurados na mesma antena. Então, o padrão da ITU estima que para cada bloco de 5 MHz você suporta no máximo 200 dispositivos pendurados. Imagina se você tivesse várias operadoras com 5 MHz operando, por exemplo, na região da Avenida Paulista. E sempre vai ter uma operadora que tem uma oferta melhor ou uma adesão maior para determinado grupo de pessoas. Então, nesses lugares, essa operadora vai funcionar pior do que a do telefone do colega ao lado, que está super ociosa, que vai conseguir vender um serviço bem mais caro, mas ao mesmo tempo não vai conseguir ter também tanta capacidade de velocidade, porque quanto mais frequência disponível no espectro, maior velocidade também que você consegue entregar para os seus assinantes. Esse exemplo que eu dei aqui é o exemplo da banda 7, né, que é a banda utilizada para a tecnologia 4G no Brasil. E aí você vê nessa divisão, né,
né, dos lotes aqui, que algumas operadoras têm mais, têm uma capacidade maior, por exemplo, Claro, com 40 MHz, a Vivo também tem esse espaço de 40 MHz. Quando a gente vai para as operadoras TIM e Oi, o espaço delas é um pouco menor, 20 MHz cada um, o espectro delas. E aí tem um lote aqui que é o lote regional, né, Lucas, que varia entre cada DDD aí. Explica pra gente, 20 MHz reservado para isso. A Anatel, quando foi leiloar a frequência de 2.000 GHz, ela separou em 5 lotes. 4 deles nacionais, para principalmente atender as operadoras já existentes, Claro, Vivo, TIM e Oi, e um outro lote de regional, que isso permitiria que operadoras regionais entrassem no leilão, mas também que as operadoras maiores conseguissem ampliar sua capacidade em regiões onde fosse mais interessante economicamente falando. Então, todo o lote da banda P, né, que são esses 20 MHz que sobraram, foram leiloados e eles são divididos entre Claro, Oi e TIM, dependendo da região. A Vivo não comprou nenhum bloco da banda P e nenhum DDD. Ela ficou já com seus 40 MHz nacionais, então não quis investir mais para ampliar a capacidade. Para TIM e para Oi isso foi muito importante, porque como elas adquiriram o lote de 20 MHz, com 10 MHz para subida e 10 para descida, elas precisavam desses lotes para conseguir oferecer uma capacidade maior nos mercados onde ela é mais importante. Mas basicamente esse problema que você citou, né, se dividir demais, a capacidade fica muito pequena e aí não compensa, né? Se uma operadora, às vezes numa região tem muita gente usando, vai sobrecarregar muito rápido e na outra região não, né? Esse problema basicamente já existe também, né? Se a gente for olhar só nessa divisão aqui, a Claro e a Vivo, por exemplo, tem 40 para cada uma e a TIM hoje já tem a metade, 20, né? Então pode-se dizer aí que nessa frequência, pelo menos, Claro e Vivo ter uma capacidade operacional muito maior, né, do que TIM e Oi. E não é à toa que são as duas operadoras que nessa banda conseguem entregar uma velocidade muito maior, mesmo com mais usuários pendurados na rede em relação a TIM e Oi. É bem notável a diferença de qualidade, tanto é que todas as operadoras no Brasil atualmente correm para fazer agregação de frequências, ou seja, só os 40 MHz da banda 7 já não é mais suficiente. Então você pega mais um pedacinho aqui da banda 3, que é de 1.800 MHz, antigamente usada para a rede 2G, e aí você complementa também a rede 4G nesse pedaço. Você também pega a banda de 700 MHz, que é a 28, uma das mais importantes porque tem a maior penetração de sinal de todas. Então você faz a agregação entre todas essas frequências e consegue entregar um serviço melhor para o seu cliente. Não somente em velocidade, mas também em capacidade. Quanto mais frequências você tem agregado, é a maior chance do seu celular funcionar no estádio de futebol cheio. Inclusive, saudades de estádios de futebol cheios. É aquilo que aparece na barra de status dos Androids, normalmente, como 4G+, né? Porque ele agregou mais bandas de 4G, daí é o 4G+, 4.5G, seja lá o nome que a operadora quiser dar para essa tecnologia. Outra coisa que tá dando muita saudade é de viajar, né? E quando a gente vai viajar, a gente percebe como em alguns países você tem uma lista enorme de operadoras para escolher. A gente já até falamos aqui no episódio, né? Mas a tabela que tá lá no post, a gente lista Alemanha, Austrália, Canadá, Chile, um monte aqui, uma lista enorme de países e todos esses países tem 3 ou 4 operadoras no máximo, operadoras de antenas, né? Vamos dizer assim, tem as suas antenas. Mas se você vai para algum desses países, você vê que tem uma lista enorme de operadoras e não só essas 3 oficiais aqui, donas das antenas. E como eles conseguem entregar isso sem sobrecarregar a rede? Bom, essas são as operadoras virtuais, que a gente chama de MVNO, né? As operadoras móveis virtuais. Como que funciona? São empresas que compram capacidade de uma operadora que possui infraestrutura própria, seja uma Claro, uma TIM, ou uma Vivo, ou uma Oi, e elas compram tudo isso no atacado e vendem para nichos direcionados. Não necessariamente para nichos, pode ser também para o público geral, mas isso faz parte também da estratégia de fidelizar o cliente e tudo mais. É uma revenda de sinal de celular, é isso? Exatamente. Então, isso, por exemplo, você consegue encontrar na gringa operadoras específicas para atender turista. O modelo de negócios é baseado em vender chips pré-pagos que nunca mais vão ser usados daqui a 30 dias. E aí, o que acontece? Para as operadoras grandes, isso é interessante porque as operadoras móveis virtuais conseguem chegar num tipo de cliente que não necessariamente deixa de ser interessante para a operadora principal, mas que o esforço não vale a pena. Então, ela amplia a presença e consegue ganhar dinheiro
com um público que ela simplesmente estava ignorando por falta de interesse. Basicamente, o custo de ter antenas é muito alto, né? Então, quando você começa a fazer essa revenda de sinal, vamos chamar assim para facilitar também o entendimento pro ouvinte, você consegue dar mais capilaridade e financiar até a infraestrutura que a gente sabe que é uma coisa bem cara, né? A Oi, inclusive, tá quase sendo vendida e tá quase rolando uma fusão aí, justamente pelo setor móvel dela, que tá tão defasado e ela não tem capital para fazer essa atualização. Então, quando a gente tá falando de operadoras virtuais, aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos já, que seria o caso da Correio Celular, né? A Porto Seguro também tinha uma há algum tempo, né? Mas a gente não vê isso com muita força aqui no Brasil, né? O que tá faltando para isso dar certo aqui também? Bom, uma opinião pessoal é que eu acredito que as pessoas não tenham muita identificação em entregar a gaveta do chip do seu celular, sei lá, para os Correios, né? Ou então para uma operadora que não tem muita presença física de loja, né? Tem toda essa questão. Quando a gente anunciou a questão dos Correios celular, né, lançando operadora móvel virtual, o post cheio de piadas. Ah, mas vão extraviar o chip. Ah, mas se eles não conseguem nem entregar, sei lá, uma carta, como é que eles vão entregar 4G? Tava bizarro, assim. As pessoas têm umas marcas, assim, que elas podem atingir um público muito distante, porque, assim, Correios tem basicamente todos os municípios brasileiros, atende todo o território nacional, e para a operadora principal talvez não faça tanto sentido ter todo esse esforço que os Correios já têm ali, né? Já tem agência ali, né? E, por exemplo, os Correios Celular é uma operadora legal, por exemplo, para quem mora naquela cidadezinha do interior, que tem, sei lá, 4 mil habitantes, mas não tem nenhuma loja de operadora. Então, se a pessoa simplesmente perder um chip, ela não vai precisar viajar para poder resgatar um novo. Ela simplesmente vai na agência do Correio e consegue resolver a vida dela. Então, o nicho dos Correios Celular é ser uma operadora um pouco mais popular. No final das contas, não deu muito certo, porque os planos começam em R$15, é uma tarifa baixa, mas também não é nada tão diferente do que você consegue nas operadoras tradicionais, né? Aqui, essa semana agora que você está ouvindo, deve lançar a Intercel, que é a operadora do Banco Inter. Ela é baseada na mesma provedora de infraestrutura da Correio Celular, que é a Surf Telecom, que é baseada na rede da TIM. Os planos da Intercel são idênticos aos da Correio Celular. Então, assim, o que a gente tem hoje é que são várias operadoras móveis virtuais, várias delas da Surf Telecom, praticamente todas com o mesmo plano, então não temos algo focado para o nicho. A gente tem aqui também operadoras móveis virtuais dedicadas para M2M, que são dispositivos de internet das coisas. Então tem aí máquina de cartão de crédito, rastreador veicular, enfim, vários sensores, equipamentos agrícolas. Vários desses acessos que temos hoje em MVNO estão dentro de M2Ms. E quando a gente fala de uma MVNE, que é uma Mobile Virtual Network Enabler, tá difícil falar essa palavra agora, mas qual é o papel dela? Ela seria tipo essa Surf Telecom, que ela compra os pacotes das operadoras grandes que tem as antenas e revende para quem quer ser uma MVNO? Isso, uma MVNE e também a MVNA, o que elas fazem? Elas intermediam todo o processo de criação de uma operadora móvel virtual. Aqui o Banco Inter, por exemplo, ele não tem expertise nenhuma em telefonia móvel, enquanto a Surf Telecom já está um pouco mais ligada nesse mercado. O que a Surf Telecom faz? Ela intermedia todo o processo e ela vende uma solução pronta para o Banco Inter, para que ele tenha sua operadora de celular, enquanto a MVNA ou a MVNE, que é o caso da Surf, simplesmente já cuida de toda a questão de funcionamento, atendimento às vezes, né? E fica ao Banco Inter também para poder distribuir os chips e tudo mais. Então, no final das contas, a gente tem a qualidade da rede da operadora mãe, vamos falar assim, que é a operadora que cuida da infraestrutura, mas podemos encontrar planos que façam sentido para nós. Por exemplo, a MVNO, que é a operadora virtual, pode lançar um plano focado em, sei lá, cliente baixa renda que quer usar pouco o celular, e aí coloca lá uma velocidade mais baixa. E aí você
vai pagar mais barato por isso também, né? Você não precisa pagar caro num plano que você sabe que funciona o 4G 100 megabits, né? Você contrata uma operadora que vai me entregar só 5 megabits, mas funciona bem, dá pra usar dessa forma. Eu nem diria que seria a mesma qualidade da operadora mãe, porque aí a gente também entraria em questões de prioridade, né? Um MVNO provavelmente terá uma prioridade inferior na antena de celular quando a capacidade esteja um pouco mais limitada, a não ser que seja um MVNO, que também poderia existir, voltada exatamente para serviços que não podem parar. Então, nada impede, por exemplo, que se crie um MVNO para telemedicina. Então, a gente teria um contrato com a operadora que estabeleceria a prioridade máxima da rede. Ela pagaria mais caro por isso, obviamente, mas deixaria a capacidade mais alta possível da rede de disponibilidade para esse tipo de acesso. Talvez o 5G ajude muito nisso, né? Porque tem toda a questão da baixa latência, novas aplicações e tal. Mas nem todo mundo vai precisar de 1 milissegundo de latência na rede móvel, né? Daí tem toda a questão da operadora. Será que vale a pena garantir isso pra todo mundo? Não, não vale, né? O cara, pra acessar o YouTube, não vai precisar de um ping tão baixo. Mas daí tem a MVNO que é focada nisso e usa a mesma rede, mas acaba oferecendo um serviço melhor, né? No caso, a MVNO ela é uma forma muito interessante das próprias operadoras grandes conseguirem lucrar com serviços que estão fora do escopo inicial delas, né? Então, tem toda essa questão de atender usuários que ela não atenderia. A gente até tem empresas que, entre essas, poderiam competir com a operadora principal. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem a Xfinity, que é do grupo Comcast. É o maior grupo de TV por assinatura e banda larga fixa do país, mas esse grupo não tem presença nenhuma em telefonia móvel. Por que eles criaram o MVNO? Não fazia sentido eles criarem uma rede do zero. É um mercado super disputado, a infraestrutura é muito cara para ser montada e ela simplesmente queria ter a presença ali para fidelizar seu cliente, para conseguir criar um combo com vários serviços. Então, nesse sentido, as MVNOs não nasceram muito para competir com as operadoras atuais, e sim para complementar a fatia de pessoas que ela não atende. Mas se ela oferece um plano com preço mais barato, às vezes, e ela consegue conquistar uma base de clientes que a operadora principal não conseguiria, não acaba também movimentando um pouquinho o mercado, no sentido da operadora mãe precisar lançar pacotes mais competitivos e tal? Provavelmente, sim. No Brasil, hoje, a gente não consegue enxergar isso, porque as MVNOs não chegam nem a 1% do market share. Então, é bem possível que isso possa acontecer, mas no final das contas a operadora também está sendo remunerada. Então, na prática, a operadora virtual ela estaria deixando de lucrar para conseguir entregar um serviço barato. Mas assim, MVNO nos Estados Unidos é uma realidade. Aqui no Brasil eu sinto que elas são muito fracas, né? E aí eu fiquei pensando, né, e tá até na reportagem do Lucas, por que não deram certo? Sei lá, né? Por que a gente não usa mais operadoras virtuais? A gente citou o exemplo da Correio Celular, que eu até entendo a proposta, porque, né, não compensa para as grandes operadoras ter presença em absolutamente todos os municípios. Mas como os Correios são meio que obrigados a fazer isso, eles têm, então eles aproveitam essa infraestrutura e alcançam um público que as operadoras não teriam esse esforço, né? O custo seria muito alto. E daí eu vejo nos Estados Unidos até as operadoras grandes tentando conquistar um público diferente. Numa dessas viagens eu tava com o chip da T-Mobile e acho que eu tive algum problema no 4G, porque não tava funcionando, acho que só tava no 3G, alguma coisa bizarra. Daí eu liguei pra T-Mobile, pro suporte. E daí eu achei interessante que é o seguinte, quando você liga, obviamente vem a voz gravada, né? Digite 2 pra ser atendido e tal. E aí no final sei lá, para assistência em espanhol, tecle 9. Então, tipo, é um público que, sei lá, as outras operadoras talvez nem estejam tão preocupadas, mas a T-Mobile foi lá e, tem um público latino aqui, sei lá, o público que mora na Flórida, o público que mora no Texas e, né, tava no México, foi pro Texas, sei lá. Eles podem ser atendidos pela gente? Então a gente tem um atendimento em espanhol. E aqui no Brasil eu não vejo essa diferença, assim. Por exemplo, o Banco Inter tá lançando um operador que é basicamente Correio Celular com outro nome e, tipo, quem que é o público? Não dá pra entender, né?
podia ser um acréscimo no pacote de serviços, por exemplo, né? Eles têm lá o pacote, a cesta de serviço deles, podia ter um diferencial. Olha, você pegar esse pacote aqui, você vai ter 50% de desconto num plano específico da nossa rede de telefonia, por exemplo. Mas você não vê uma movimentação nesse sentido, né? Parece que é só uma ideia de jogar a proposta lá e se passar alguém na rua ver e pegar, sabe? Parece que só isso. Eu não tô por dentro da proposta específica do Banco Inter até para opinar aqui, mas o que eu vejo é que, assim, são canais de distribuição fortes, né? Correios, você pode dizer que é um canal de distribuição muito forte. Que aí também a marca dos Correios é meio queimada, né? É um pouco difícil até analisar esse case aí. Mas isso tá acontecendo em todas as áreas. Você vê Apple fazendo cartão de crédito, o Google também agora seguindo esse direcionamento. Saiu inclusive uma matéria hoje no TB sobre isso, né? Deles tentando fazer... deram entrada lá num registro, né? Pra atuar com finanças aqui no Brasil também. Então, assim, por que não, né? Porto Seguro tinha o seu, faliu, não deu certo, mas são canais de distribuição. A Cielo, maquininha de cartão de crédito, também já está começando a operar com crédito de fazer empréstimo, né? Ou começando não, já opera há algum tempo. Então você vê que as empresas vão crescendo para todos os lados também. Uma dessas MVNOs, inclusive, é do Grupo Safra, né? Eles criaram um MVNO para atender os dispositivos M2M deles, que é a rede de maquininhas do Safra Pay. Então, a operadora 5, ela foi criada pelo Banco Safra para ser usada nessas maquininhas e ela também revende serviços de IoT para outras empresas, né? A situação do Banco Inter é um pouco fora da curva, porque eu acho que eles estão tentando atirar para qualquer lado, né? Você abre o aplicativo do banco, tem compras, tem cashback, tem seguro, tem rotativo. Eles estão tentando concentrar um monte de serviços no mesmo aplicativo e acharam que operadores de telefonia poderia ser uma boa ideia. Só que na prática eles prometeram planos de 15% a 20% mais baratos que das operadoras tradicionais, e isso não é verdade. Na própria notícia sobre os planos do Banco Inter, eu comparo com o pré-pago de todas as operadoras. Claro que dentro de uma faixa de preço, todas elas têm planos superiores aos do Banco Inter. Quando a gente noticiou, né, que o Banco Inter iria ter uma operadora virtual, tinha uma expectativa, né? E daí quando eu vi os planos, eu pensei, putz, mas sério? Vocês fizeram um clone de algo que já existe, mas que é para os clientes do Inter, não dá para entender direito. E aí eu fico lembrando, a Porto Seguro tinha a Porto Seguro Conecta, né, que, né, não deu certo e tal, foi vendida, mas eles tinham algumas coisas legais, né? Os planos eram bons, eles usavam a rede da TIM e tinha muita franquia de dados, tinha uns planos que você, para quem era segurado, por exemplo, você podia, eu assino o plano da Porto Seguro e daí, putz, eu esqueci o celular em casa, sei lá, o motoboy da Porto Seguro vai lá e pega o celular pra você e traz, sabe? Uns serviços, assim, agregados que outras operadoras não teriam, porque, obviamente, elas não são seguradoras, elas não têm toda essa visão de mercado que uma operadora tradicional vai ter, né? E é um público mais específico. E daí, eu vejo outras operadoras surgindo e legal, mas do mesmo, né? O que você vai oferecer de diferente, né? Se vai usar a mesma rede, pelo menos oferece uns pacotes, alguns serviços diferentes, né? Pra ter alguma atratividade. Existe uma limitação, às vezes, no pré-pago, né, que é a questão da recarga, né? Você pega o público classe C, que ele não tem cartão de crédito, não tem, né, essa facilidade para fazer recarga de celular, por exemplo. Talvez esse possa ser um diferencial para um banco que quer ter uma operadora móvel, uma operadora virtual, né? Se você conseguir recarregar o celular pelo próprio app do Banco Inter. Enfim, não sei, já tô aqui no app, já gosto da minha conta, já gosto do meu cartão, vou testar também a operadora do celular. Talvez possa ser um diferencial, sei lá. Voltando um pouquinho na Porto Seguro, eu sinto até saudades dela, porque ela era uma operadora virtual muito diferente do que a gente costuma ver. Ela não dependia da Surf Telecom, então ela criou todo o core próprio, né? Ela tinha atendimento próprio, ela realmente investiu nisso. Não foi uma coisa simplesmente que chegou pelo acaso. E a gente viu os resultados, né? Porque naquela pesquisa de satisfação de qualidade da Anatel, tinha lá, né? Sei lá, atendimento nota 8 para Porto Seguro Conecta e para TIM nota 5. E até em funcionamento, sei lá, a Porto Seguro lá muito na frente da TIM. Mas pera, não é a mesma rede? Eles não compartilham a mesma antena? Não tá fazendo sentido, né? Tem toda a questão do o que o consumidor percebe, né, de valor. Não, mas nem é só isso. A questão da Porto Seguro é que eles tinham um core próprio. Então, não é algo que acontece com o MVNO tradicional, que não usa um core próprio. A própria Porto Seguro tratava as linhas de cliente,
diferentes e tudo mais. Tinha alguns serviços que não tinham na TIM, por exemplo, Wi-Fi Calling. Até hoje a TIM não lançou isso. A Porto Seguro foi logo, se não foi a primeira, foi a segunda a lançar isso no Brasil. Então ela conseguia, mesmo utilizando a infraestrutura de antenas da TIM, toda a parte virtualizada por trás era de uma qualidade realmente superior. Por isso que a qualidade dela era melhor. Se você comparasse até em velocidade, você conseguia resultados melhores entre um chip da Porto Seguro e um porto da TIM, o sinal que era realmente o mesmo. Eu cheguei a conversar com um dos diretores da Porto Seguro Connect, né, quando eles estavam lançando o Wi-Fi Calling e tal, e os olhos dos caras brilhavam, assim, eles estavam super empolgados, vamos lançar recurso novo e tal. Quer testar o Wi-Fi Calling que a gente tá lançando aqui, né, nenhuma outra operadora tem. A gente empresta um celular com chip e aí você vê se funciona direito e tal. Se não funcionar, manda um feedback pra gente e tal. É uma coisa assim, eles estavam muito empolgados, né, tipo, não deu certo, não foi por falta de vontade, né. Eu confesso que não sei exatamente por que não deu certo na Porto Seguro, porque eu vejo que ela era uma MVNO meio exemplo, assim, para todas as outras. Mas aí a gente tem, por exemplo, Maga Mais, né, que é da Magazine Luiza. Temos Gospel Cell, que é voltada para o público gospel. Temos a Paraisópolis Celular. Todas essas são baseadas na Surf, que tem planos praticamente idênticos. Então, toda a criatividade que a gente podia ter com MVNOs não existem porque todo mundo é preguiçoso, entre aspas. São só white labels, né? O serviço é o mesmo. Exatamente. É a mesma situação da Airfryer. Você tem o mesmo modelo, mas um vendido pela Britânia, o outro vendido pela Mondial. O Twib Giga da Intelbras, que a gente gosta e tem 200, são todos iguais. Que eu testei também da Multilaser, que era idêntico, que é da Tenda, no final das contas, né? Uhum. Lâmpada inteligente. É tudo da Tuya, cara. Tipo, tem um Geonave aqui, tem um positivo, eu uso o aplicativo da Tuya porque eu acho melhor. E daí eu conecto tudo no mesmo aplicativo e funciona, assim, reconhece uma na outra, tudo no mesmo projeto. Bom, talvez o que esteja faltando, então, nessa área são planos que façam sentido, né? Tipo esse exemplo nos Estados Unidos, que você tem a Telcel América, que é uma empresa do Carlos Slim, inclusive, do grupo da Claro, né? E que ele utiliza a rede da T-Mobile e oferece ligações ilimitadas para números do Canadá, China, Índia, México. Então, assim, é uma rede focada num público específico. E aí faz sentido para esse público específico assinar a Telcel América em vez de assinar a T-Mobile. E a gente vê também algumas MVNOs voltadas para o público de baixo custo. Então tem limitação de velocidade, tem algumas que você consegue navegar no máximo 2 megabits por segundo. Outras que você tem uma franquia de dados muito baixa, com foco em minutos. Temos algumas empresas também que, por exemplo, bloqueiam o acesso pessoal ou o modo roteador para realmente economizar, né? Você consegue oferecer planos ilimitados, mas você faz de tudo para que o seu cliente não utilize muitos gigas de internet. É ilimitado, mas a gente dá um jeito, assim, de você não gastar muito, de não ser ilimitado, né? E limitar a qualidade de streaming também é muito comum. Então, YouTube, Netflix, no máximo 480p. Tem um apelo. Eu assinaria um plano desses de baixo custo para deixar de segunda antena aqui no meu celular, para caso eu viaje, por exemplo, já aconteceu várias vezes eu viajar para algum lugar que não pegava o sinal da TIM, né? Então, eu teria uma operadora virtual, se eu soubesse que ela usa a rede de outra operadora, né? E aí eu tenho duas opções de cobertura. Ou se eu tô no local que, sei lá, sobrecarregou, ou deu algum pau aqui nessa rede que eu uso principal, mas a outra tá liberada. Então, assim, seria legal. Uma rede de baixo custo, com velocidade reduzida, mas que tá ali de backup. Tem uma utilidade. MVNO também nem é apenas para redes de baixo custo. A gente consegue ter, por exemplo, uma operadora focada com atendimento premium. Nos Estados Unidos, a gente tem o Google Fi, que é a operadora do Google, que você consegue usar duas redes ao mesmo tempo. Então você usa o sinal de qual tá melhor. É uma pena que esse tipo de rede não exista aqui no Brasil. Nem sei se a regulamentação daqui permitiria isso ou não, mas você consegue também atender uma parcela do consumidor que precisa resolver seus problemas e que precisa de sinal a qualquer custo e que tenha home internacional em diversos países, enfim. É muito louco isso, né? Porque a gente sabe que algumas operadoras são melhores que outras em algumas regiões. Isso é muito nítido. Tem operadora que, na cidade
grande funciona melhor, na estrada vai ter uma cobertura melhor, porque tem 700 MHz mais evoluído e tal. Nos Estados Unidos, mesma coisa. Às vezes eu tô com AT&T, às vezes eu tô com T-Mobile, e em algum lugar T-Mobile é uma bosta. Em outro lugar, AT&T é uma bosta. Então fica aquela questão. E se a gente juntasse as duas operadoras, né? E daí vem o Google juntando múltiplas operadoras numa mesma operadora virtual, né? No final das contas, isso do Google não vai dar certo, porque era com a T-Mobile e com a Sprint, enfim, as duas fundiram. Poxa. Eu espero que eles façam parceria ou com a AT&T ou com a Verizon para continuar realmente não sendo uma operadora igual todas as outras que já existem, mas, enfim... realmente seria muito legal se a gente tivesse um MVNO que juntasse todas as 4 operadoras. Eu lembro que a galera ficou comentando lá na comunidade.tecnoblog.net, entra lá, pergunta, tira suas dúvidas, sobre por que existem, então, tantas operadoras fixas. E a resposta é basicamente porque na operadora fixa, a única limitação que você vai ter é de quantos fios o seu poste vai aguentar, né? Então, a gente já tem hoje postes bastante poluídos. Em algumas cidades do interior, a gente aí tem 4, 5, até 6 operadoras pequenas de fibra ótica disputando o mercado. Então, a limitação é justamente essa. Na operadora fixa, você pode criar quantas operadoras você quiser, desde que você tenha espaço físico, tubos subterrâneos e tudo mais para conseguir atender todas as pessoas. Inclusive, no exterior, existem também as FVNOs, que são as operadoras virtuais do segmento fixo. Então, temos também, é bem raro isso, mas existem em alguns países operadoras fixas que alugam suas redes para que outras companhias ofereçam banda larga fixa, TV por assinatura e telefonia. E é meio engraçado isso, porque parece o inverso das operadoras virtuais, né? Porque quando a gente pensa em celular, eu vou numa operadora grande que vai ter a melhor cobertura, né? Ela investiu mais na rede, tem o maior número de clientes, então vai ter mais capacidade de rede. E aí na banda larga fixa, o que acontece? As operadoras grandalhonas, assim, as gigantes, elas nem sempre conseguem chegar nos lugares com qualidade, né? Então, se você for pensar, no grande centro, no centro de São Paulo, você tem muitas opções de banda larga fixa, você pode pegar uma Vivo, você pode pegar uma NET, aí vai ter Live Team, vai ter várias opções com 150 megabits de download. Mas aí você afasta um pouco do centro, ou vai pra uma cidade menor, essas operadoras têm aquela maldita rede ADSL de cobre que fica caindo com ping horrível e com velocidade de download ridícula. E elas não conseguem chegar nesses caras. E aí o que acontece? A operadora pequenininha ali, que, vou instalar uma rede de fibra ótica aqui, vou fornecer para clientes e consegue oferecer um serviço muito melhor do que a grande operadora, né? É o meu caso aqui, porque no meu bairro tem Team Live, mas não na minha rua. E aí, até o início do ano passado, eu dependia só da Vivo por ADSL. E a conexão tinha 8 megabytes de download, mas apenas meio megabyte de upload. Então você imagina, eu ficava sofrendo. Né? Aí chegou uma operadora de fibra ótica, que aliás é que eu estou usando até hoje, que ela oferece um plano de 35 megas tanto para download quanto para upload. E engraçado que agora ela tá em 50 de download aqui, mas não vou falar nada, né? Deixa quieto lá. Vai que eles descobrem, né? Desse ano pra cá, já surgiram, na minha rua, já surgiram outras 2 operadoras também pequenas que oferecem o mesmo tipo de serviço. Ou seja, eu tenho 3 opções agora. E todas também na mesma faixa de preço. Quer dizer, o que vai diferenciar uma ou outra vai ser serviço, vai ser algum acordo para, por exemplo, aqui eu moro num prédio e eles fizeram um acordo para pegar um número grande de pessoas e aí dão desconto, então por isso que tá só essa operadora aqui, mas se eu quiser outras opções, eu tenho mais 2. E enquanto isso a Vivo tá lá, né, oferecendo só DSL. Eu uso essa conexão ainda, mas por backup, porque a Vivo pelo menos tem um suporte, uma infraestrutura de suporte muito boa. Eu posso ligar meia-noite que vou ser atendido.Essa operadora pequena não. Se eu tiver um problema agora, por exemplo, que a gente tá gravando às 7h30 da noite, eu só vou conseguir ligar no dia seguinte às 9 e até às 5 da tarde. Depois desse horário eu não tenho suporte, então... Mas ainda assim é melhor do que, né, ficar sofrendo com uma conexão bem lenta. Mas isso é um exemplo que está bem presente em vários outros pontos da cidade de São Paulo, de grandes cidades que tem uma periferia com muita gente morando, ou cidades pequenas do interior que simplesmente não chegam operadoras grandes, ou quando chegam, pega só a parte central, pega só algumas ruas e acabou. Mas isso, até para deixar claro aqui, né, o modelo da operadora virtual, ela não tem que ser desse jeito exatamente.
diferente, né? Ela pode ser desde essa forma, onde ela contrata só a infra e revende todo o resto, e revende não, e faz todo o resto por conta, né? A parte de cobrança, a parte de atendimento, a parte de aplicações, ou ela pode ser também um modelo onde ela compra tudo já da operadora e ela fornece só a marca dela, né? Então aí você tem 3 formas de você se estruturar como uma operadora virtual e diferentes níveis do que você vai assumir por conta. Claro que se você assume fazer desde a parte de cobrança, do CRM, de conteúdo, tudo isso exige um investimento muito maior por parte da operadora virtual. Mas se você quer fazer só a parte de marca, talvez você invista menos, tenha um retorno menor também, mas você tem a dor de cabeça muito menor. Você, que eu digo, a operadora, né? Então, no caso, se a operadora que o Alecrim utiliza seguisse esse modelo de só ser bem um white label mesmo, né? De ter só a marca dela ali, na hora do Alecrim ligar no suporte, quem atenderia seria o próprio suporte da operadora dona da infraestrutura, né? É isso aí. Dando sequência no nosso papo, o CEO da Xiaomi está sendo rechaçado pela galera da internet porque ele postou na rede social Weibo, uma rede social chinesa. Ele só publicou lá uma coisa trivial, uma foto, só que não se atentou a um detalhe publicado via iPhone. Pois é, Conta melhor essa história aí, Riga. Nossa, então, sabe quando a gente vê aqueles influencers viralizando porque, sei lá, eles ganharam o celular da Samsung e daí no outro dia eles aparecem com uma selfie de iPhone. Tá, por que você não tá usando, né, o celular da campanha? Deveria usar e tal. Só que nesse caso foi com o CEO da empresa. Então, assim, ele foi lá, né, assim, tipo, vou publicar uma foto no Weibo. E aí tem lá o aparelho que você usa, né? E aí, putz, fica meio chato quando você vê por que ele não tá usando o celular da empresa dele, da marca dele. Será que ele não confia, né? E aí a Xiaomi, né, o próprio executivo da Xiaomi, ele diz que não, isso é comum, a gente experimenta todas as marcas, a gente, inclusive Apple, então, mas aí fica aquela questão, né? Você já viu o Tim Cook usando Xiaomi ou Huawei? Eu nunca vi, e assim, então fica estranho, né? A galera já vai lá falar que a Xiaomi tá fazendo o trabalho de casa ali, né? Que fala que se pra influencer muito. já dá polêmica, vocês estão, por exemplo, o cara ganhou um celular da Samsung, e aí depois no dia seguinte ele aparece com o iPhone, alguém comentou, Samsung, você tá sendo trouxa, porque você pagou o cara e o cara tá aparecendo agora com um iPhone e não tá cobrando por isso, ele não tá cobrando da Apple. Aí agora imagina o cara que é o CEO da empresa, o cara que é o chefão. Quer dizer, é um queima-filme mesmo, querendo ou não, mesmo que esse argumento tenha alguma validade de que estavam testando diferentes produtos e tudo mais, mas ainda assim é um queima-filme. Eu acho que no caso dele faz até mais sentido, né? Porque no caso de um influencer é pior porque é uma foto do celular, né? E aí, porra, aí queima pra caramba mesmo. A comparação que eu ia fazer aqui, que é uma coisa que eu já vi acontecer bastante, é quando a marca posta, sei lá, você entra numa marca X, ela posta qualquer coisa no Twitter dela e você vê lá e foi tweetado por um aparelho da marca concorrente. Isso já aconteceu bastante aqui no Brasil, não vou citar a marca, inclusive acontece direto. E aí é porque é o social media, não é alguém da marca que tá fazendo, cuidando das redes sociais, né? É alguma agência às vezes. Então aí eu acho que é mais feio, né? Que é o perfil da marca tweetar usando um aparelho da concorrente. Mas essa desculpa dele eu achei que é válida, você tem que testar mesmo os aparelhos dos concorrentes. Tem um fundo de verdade ali, até porque você precisa conhecer a concorrência, né? Então, mas pega mal pro marketing, não tem como. Não, pega totalmente, porque o pessoal fica... Porque assim, a gente tem que levar em conta que assim, existem marcas e marcas, a gente tá falando da Xiaomi, né? Então, ou seja, o pessoal tem a empresa tem um fã-clube, e aí se você imagina, se você faz uma piadinha com Xiaomi, já vem um monte de gente, por exemplo, no Twitter, já vem um monte de gente lá te xingando. Agora imagina o cara que é CEO, que é o chefão, o cara ocupa um posto alto lá dentro da empresa e aparece e comete esse tipo de deslize, né? Então você imagina a decepção que alguém que é fã da marca pode ter ficado. Então, tipo assim, testa o aparelho, mas na hora que você for publicar, desliga essa opção, né, de mostrar. Ou não twitta, ou não posta, usa outro aparelho pra postar e usa esse aí só pra testar, não precisa postar. Abre o Twitter da web, né? Twitter direto do Safari, que não vai aparecer qual plataforma que você tá usando, se for o caso. E no caso dele tem outra questão, que é, quando eu dou uma olhada, né, eu vou em eventos fora do país e cobrir algum lançamento e tal, e obviamente
obviamente a China é uma grande potência, tem muitos jornalistas, influenciadores chineses no mesmo evento. E daí, obviamente, eu fico olhando, né, que celular que eles estão usando e quase sempre é iPhone. Eu cheguei à conclusão de que, assim, chineses gostam muito de iPhone. E tem até um exemplo nessa notícia que o Felipe Ventura publicou, que é a diretora financeira da Huawei, que é filha, inclusive, do CEO da Huawei, quando ela foi detida no Canadá e teve todo aquele rolo em 2018 e tal, ela tava com o iPhone 7, com o iPad Pro e com o MacBook Air. Então, assim, por que a Huawei faz tudo isso? Ela faz celular, ela faz tablet, ela faz notebook. Por que você não tava usando um produto da sua própria empresa? Por que você tava usando o Apple? Então fica essa questão complicada, né? Porque, ok, é ruim pro marketing, mas também dá aquela impressão de que, assim, a gente tenta ser isso aqui. E no caso da Xiaomi, não querendo criar polêmicas desnecessárias, a empresa começou só copiando o Apple. MIUI... É que assim, causa a impressão... Me desculpe, assim, não querendo dizer, mas aquela tela inicial da MIUI, desde o começo, não é por acaso que o Android sempre teve um menu dedicado de aplicativos e a MIUI sempre jogou tudo na tela inicial. O iOS sempre foi assim. Fora que também pode causar a impressão de que assim, eu conheço tão bem o meu produto que eu não confio nele. Então... eu sei pra onde esses dados vão. Ouça o Tecnocast anterior. Bom, não podemos nos desconectar da realidade aqui, né? Ainda estamos no meio de uma quarentena, de uma pandemia. Então, só para fazer uma geralzona do que tá rolando, as empresas estão falando ainda de adiar o home office, manter home office por um tempo, as empresas de tecnologia. Mas a Apple já tá começando a se preparar falando de retorno aos escritórios, né, Alecrim? É um detalhe que chama bastante atenção, porque assim, a maioria das empresas, pelo menos no setor de tecnologia, tá com um discurso contrário, de adiar a permanência dos funcionários no home office. E a Apple tá falando em já começar, a partir desse mês mesmo, a reabrir os escritórios. E agora você pega, por exemplo, a Amazon fala que deve estender o home office até 2 de outubro. Aí você pega o Facebook e o Google, eles estão falando em ir mais longe, até o final desse ano, de 2020. Aí você pega o Twitter foi sensacional, porque o Jack Dorsey, né, que é o chefão da empresa, mandou um e-mail para os funcionários falando o seguinte: olha, a gente ainda não tem uma data para reabrir os escritórios, tem uma previsão ali de que eles podem reabrir em setembro, mas ainda não está confirmado. Mas ele falou o seguinte: se vocês quiserem, depois que passar essa fase de pandemia e tudo mais, continuar trabalhando de casa, vocês poderão. Então, por isso, cara, que o Twitter é a rede social mais legal. Porque assim, cara, você tá trabalhando em casa? Tá funcionando bem para você? Não precisa mais vir pro escritório? Beleza, então fica aí, cara. Fica aí. A gente não vai te obrigar. Nem tem uma data. Não pensa nisso. Fica aí, trabalha, legal, continua com a gente, beleza. A gente vai gastar menos com guloseimas na cozinha pra você comer. Você mesmo vai ter que comprar suas próprias guloseimas pra comer em casa. Olha a economia. Foi tão legal que ele falou assim: olha, se você quiser também voltar pro escritório, não tem problema. Porque tem gente que realmente de repente tem filho em casa, tem uma série de problemas lá que limita o home office. Mas tem gente que... Aí pra essas pessoas ele falou o seguinte: olha, se você quiser voltar, também pode voltar. Os escritórios estarão preparados, né? Eu acho que eles vão fazer algum plano do tipo exigir que todo mundo use álcool gel ou tenha um distanciamento dentro do escritório, enfim. Mas vai ter essa possibilidade. Óbvio que quando os escritórios voltarem a funcionar, que deve, se não tiver nenhuma mudança nos planos, deve acontecer ali pro setembro. Mas a Apple já antecipou, assim, qual é o perfil de funcionário que ela vai trazer pro escritório? Porque tem algumas diferenças entre as empresas, né? O Twitter, a maioria ali vai ser, sei lá, designer, programador, revisor de políticas, enfim, são coisas que dá pra fazer remoto muito mais fácil. A Apple tem muito engenheiro de hardware, o cara que fica no laboratório, impressora 3D, produto, então assim... o pessoal critica, teve uma postura meio crítica com relação à Apple, como se a empresa estivesse se importando pouco com a saúde dos funcionários, mas não é bem isso. A questão é justamente isso que você falou. Eles têm um tipo de funcionário diferente. Tem muita gente que trabalha com hardware. E esse pessoal precisa de laboratório,
laboratórios e, obviamente, você não vai ter uma estrutura de laboratório em casa. Eles precisam de protocolos de testes de equipamentos, e isso você não vai ter em casa. Tem a questão também do sigilo industrial, que você não pode... É muito limitado manter isso. Deixa eu levar aqui esse protótipo de iPhone pra minha casa. Pois é. E, de repente, você vai pra um bar e esquece o celular no bar. Não, mas dessa vez você não vai pro bar, né? Então não dá, não é tão simples assim. Então o que a Apple tá falando é o seguinte, olha, a gente precisa retomar as atividades, só que a gente vai fazer esse trabalho de retomada de uma maneira bem planejada. E aí esse planejamento pode incluir turnos, por exemplo, uma determinada equipe vai trabalhar no horário, outra equipe entra no segundo turno, ou então você pode ter uma equipe trabalhando numa semana em home office, a outra trabalhando, e aí ao mesmo tempo outra trabalha no escritório, enfim, vai ser um trabalho assim, meio que dosado. Aí também tem a questão, por exemplo, dos funcionários que trabalham para manter os servidores, né, a estrutura física dos servidores funcionando. E você vai encontrar esses funcionários também no Google ou no Facebook. O Facebook e o Google falaram em manter o home office até o final do ano, mas isso é válido para os funcionários que podem trabalhar de casa. Obviamente que lá no data center dessas empresas tem gente lá, né? Então... para o Google ficar no ar, tem um equipamento físico, aliás, muitos equipamentos físicos mantendo o Google no ar, né? Alguém tá lá fazendo manutenção. Pois é, e agora a gente tem que lembrar o seguinte, Facebook e Google têm foco principal em serviços. A Apple tá ali fazendo um movimento forte rumo a serviços, só que os produtos principais dela ainda são produtos físicos, é hardware, né? Então ela precisa lançar um novo iPhone, ela precisa lançar uma nova linha de MacBooks, enfim, esse trabalho precisa continuar. E é difícil, para não dizer impossível, é difícil pra caramba manter isso só mantendo os funcionários trabalhando remotamente. É praticamente impossível. Eu acho que o maior exemplo de empresas com funcionários muito diferentes é a Amazon. Porque assim, obviamente a gente cobre a Amazon como uma empresa de tecnologia, mas ela é uma empresa de varejo. É claro que ela tem a questão do cloud, que tá cada vez mais gerando faturamento na empresa, mas assim, ela tem 840 mil funcionários. Sempre que eu vejo o relatório financeiro da Amazon e eles colocam ali os headcounts, né, o número de funcionários, é tipo, mano, como assim? Isso aqui é uma cidade, cara, 840 mil funcionários, como assim, né? E eles têm que manter o centro de distribuição. Tá todo mundo comprando online? Cara, a gente tem que ter gente ali, tem que ter funcionários de logística, resolver qualquer pepino ali. Então, assim, é bastante complicada essa questão, né? Cada empresa tem que ver o que seus funcionários fazem e se dá mesmo pra fazer home office ou não, né? Até porque a gente tá numa situação que, pra falar a verdade, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, né? A gente tem uma previsão, a fase de pandemia vai passar em tal mês, vai ter o pico em tal quinzena ou em tal trimestre, mas na verdade tá todo mundo meio que perdido ainda, tudo muito incerto, então não dá pra chegar... O que as empresas têm que fazer é trabalhar isso mesmo, com prazos curtos. Olha, vamos tentar jogar até essa data, se não der a gente joga pra depois e assim vai indo. As empresas precisam efetivamente dançar conforme a música, né? Então... Enquanto isso, eu já deixo anunciado aqui que todos os funcionários do Tecnoblog, a gente não tem previsão pra sair do home office, tá bom? Até porque a gente trabalha desde sempre no home office. É isso aí. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódios do Tecnocast. Manda pra gente seus comentários, tecnocast@tecnoblog.net, na comunidade.tecnoblog.net ou no Twitter com a hashtag Tecnocast. Se você quiser continuar o papo com a gente nas redes sociais, eu sou @mobilon, @Paulo Riga, @Lucas Braga e @ealecrim. A gente fica por aqui, mas voltamos com outro episódio na semana que vem. Até lá! falou! Tchau, tchau. Até mais! São 33% do mercado pertence... 33% das linhas móveis... Vamos de novo. Outras empresas, como Facebook e Google, que estão jogando pra frente. Você pode fazer algo mais ou menos assim. Bom, não... dedicadas para M2M, que mas nós temos aqui operadoras virtuais dedicadas para serviço M2M, que são aparelhos de internet nossa, hoje tá demais, viu? Putz. É que você se preocupa demais, aí você engasga. Pode falar, tava certo. E eu lembro que a galera Eu lembro que a matéria ficou com... A matéria não ficou conversando nada. Eu lembro que a galera... Você pensa muito mais rápido do que você fala, daí acontece isso. É normal, acontece todo mundo. Eu lembro que... Ficou muito lento agora.
Vamos! Gravando! Agora tá valendo, sexta-feira, 15 de maio de 2020. Qual Porra, é sempre que a gente grava um Tecnocast, o ministro cai. É fato. Assim, sempre, daqui a 3 Tecnocasts, mais um ministro vai cair. Anotem isso, Tecnocast 148. A gente vai estar noticiando a morte. demissão de outro ministro. Ai, tá vendo? Não O pode Riga ser inimigo do desejando Riga, coisas. cara.